Olá, alunos do nono ano. Iremos iniciar agora a aula da disciplina Ciências, que no nono ano ela abrange Física e Química. Física nós vamos ver no segundo semestre, que é a parte dos movimentos, da dinâmica, eletricidade, magnetismo. E agora, no primeiro semestre, nós vamos estudar a parte de Química. Como vocês já estão vendo aí na tela, Química é a ciência que estuda a constituição da matéria, sua estrutura interna, as relações entre os diversos tipos de matérias encontrados na natureza, além de determinar suas propriedades, sejam elas físicas, como por exemplo, a cor, o ponto de fusão, que é você pegar o gelo e transformá-lo ele na parte líquida, a água no estado sólido, o gelo, e transformar na parte líquida. Densidade é como, por exemplo, por que é que o gelo, se você coloca ele num refrigerante ou em um copo de água, ele fica flutuando, ele não desce? Aí uma das explicações que nós vamos ver mais adiante, que vai ser o que? A densidade. E também temos as propriedades químicas, que são as transformações de uma substância em outra. Lembrando que nessa parte de química nós vamos ver a tabela periódica, nós vamos trabalhar os elementos químicos, vamos trabalhar bastante as transformações da matéria, viu? Vamos para essa parte aqui, começando matéria. Olha o que é que diz aqui. Deixa eu baixar aqui minha imagem. Deixa eu baixar aqui a minha imagem. Isso mesmo, baixei a imagem. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, ele está dando aí a madeira. Então vamos entender isso. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então nós somos uma matéria, porque nós temos massa e nós ocupamos lugar no espaço. Uma carteira é uma matéria, porque tem massa e ocupa lugar no espaço. Agora, por exemplo, a luz é uma matéria, porque ela tem massa? Não. Ela pode até ocupar um espaço, mas ela não tem massa. Então, portanto, a luz não é uma matéria, porque para ser matéria tem que ter massa e ocupar o lugar no espaço. Ele está dando um exemplo aí, a madeira. Vamos seguir aqui. Uma parte da madeira da árvore é um tronco, que esse tronco é chamado de corpo. É o que? É uma porção limitada da matéria. A palavra limitada é uma parte da matéria. Porque, por exemplo, numa árvore você não tem raiz, caule, folhas, flores, frutos. E aí o caule é uma parte. Então é chamado de uma parte da matéria, que é o corpo. Objeto. Objeto é quando você pega aquele corpo e você transforma com uma determinada finalidade. Então você vê que o tronco foi transformado em um sofá de madeira. E aí já é considerado o quê? Um objeto. Aqui vocês estão vendo em que uma pedra encontrada na natureza é uma matéria. Vamos dizer, grandes pedras no caso. Aí uma parte dessa pedra é um corpo. Vocês estão vendo aí do lado direito do vídeo de vocês. E embaixo vocês estão vendo portões, esse design aqui para abrir uma porta, que todos eles vieram de uma parte da pedra
que é o corpo, e a pedra encontrada na natureza é a matéria. Propriedades, continuando esse estudo. As propriedades da matéria são características que os diferentes tipos de substâncias apresentam, coletivamente e individualmente. As propriedades, elas podem ser, da matéria, podem ser propriedades gerais, específicas e propriedades funcionais. Vamos mergulhar agora no assunto de propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais são aquelas comuns a qualquer espécie de matéria. As propriedades gerais da matéria podem ser classificadas em extensão, ou seja, tudo tem um tamanho. Eu tenho um tamanho, vocês têm um tamanho. Os objetos têm tamanho. Massa, ou seja, nós podemos calcular. Eu aproveito até para explicar aqui. Nós temos, por exemplo, eu tenho 72 quilos, é minha massa. Geralmente as pessoas costumam dizer meu peso, que não é correto, é minha massa. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão é a massa. Então, 72 quilos que eu tenho é minha massa. Aí vocês poderiam perguntar, e o que vem a ser já que 72 quilos é a massa, o que é o peso? É você multiplicar por 9,8 metros por segundo ao quadrado, eu vou explicar isso depois a vocês quando chegar na parte de física, ou 10, aproximar para 10. Aí quando você, por exemplo, eu tenho 72 vezes 10 vai dar 720 newton. Então 720 newton, que na verdade é meu peso, e minha massa 72 quilos. É bom que vocês já vão sabendo sobre isso, tá certo? A inércia é o movimento da matéria. Impenetrabilidade é que tem um momento em que você não consegue mais penetrar, nós vamos ver exemplos. Compressibilidade é comprimir. Elasticidade é estender. Divisibilidade é dividir. Indestrutibilidade é você não conseguir destruir aquela matéria. E porosidade é quando uma matéria tem mais facilidade de penetração de água, por exemplo. Por exemplo, existem solos que penetram a água com mais facilidade, enquanto outros a água não penetra com facilidade. E nós vamos estar vendo esse detalhe, tá bom? Aí ele coloca aqui exemplos, já começando das propriedades. Extensão. Aí vocês estão vendo aí bolas de assopro. Vocês estão vendo um copo com água. Então, por exemplo, e aqui nesse outro vocês estão vendo várias partes de solo, tá certo? Eles têm volume. Então, esse copo de água tem uma quantidade de água. Aí tem 2, 4, 6, 7 bolas. E eles ocupam uma extensão em algum determinado local. Aí vocês estão vendo aqui a Terra. Então o que é que diz aí? Extensão, volume, representa a propriedade que a matéria possui de ocupar um lugar no espaço. Então eles estão ocupando um lugar. Tá certo? E que, inclusive, nenhum outro corpo, que nenhuma outra matéria vai ocupar o mesmo espaço. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui nós estamos vendo as propriedades da extensão, volume, em que ele está colocando aqui o lugar no espaço ocupado pela matéria, ele está colocando aqui as medidas em metro cúbico, em decímetro cúbico, que é em litro, e centímetro cúbico, que é mililitro. É um assunto até que vocês estudaram em matemática. Outra coisa aqui interessante, estado físico da matéria. Isso aqui vocês têm conhecimento. A matéria,
ela pode se apresentar sólido, líquido e gasoso. O sólido é uma estrutura constante, interna, organizada, partículas com poucas mobilidades. Vamos pegar como exemplo para isso a água. A água, o gelo na geladeira, ele está no estado sólido. Vamos pegar nesse exemplo aí. O líquido, variável estrutura interna mais ou menos organizada, partículas com maior mobilidade. Aí vocês estão vendo aí um copo. Então, a água da torneira, a água que nós tomamos no filtro, ela está no estado líquido. E o gasoso, variável, estrutura interna, desorganizada, partículas se movimentam em todas as direções. Então vocês estão vendo aí as partículas do lado direito aqui, se movimentando em todas as direções. Deixa eu ampliar aqui, que saiu aqui agora sim. Aí veja só. Aí você vai dizer, e o exemplo do estado gasoso da água? É quando você ferve a água a 100 graus centígrados, começa a sair uma fumaça. Aquela fumaça, na verdade, já é a água que se transformou do estado líquido para o estado gasoso. Então, estado sólido, o gelo. Estado líquido, essa água que nós tomamos do filtro. E o estado gasoso, quando você ferve a chaleira. Lembrando que essas experiências nós estaremos fazendo na sala de aula, tá certo? E outras experiências que iremos fazer também. Agora vamos para outra propriedade geral. Nós vimos a parte de extensão. Vamos para a massa. É a grandeza associada à inércia deste corpo. Representa a quantidade de matéria de um corpo, ou seja, usando a parte biológica, a quantidade de moléculas de um corpo. Então, quando você tem 70 quilos, quando você tem 50 quilos, quando você tem 60 quilos, é a quantidade de massa sua, ou seja, a quantidade de moléculas do seu corpo. Tá certo? Como também 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 20 quilos de milho, isso é massa. Outra propriedade que nós vamos ver geral é inércia. Para vocês é uma coisa nova. Representa a propriedade que a matéria possui de não modificar a sua situação em que se encontra. Na primeira figura vocês estão vendo um ônibus, tem 2 passageiros e tem uma pessoa no ponto. Tá certo? Esse ônibus vai passar e a pessoa vai ficar que está no ponto. Então, as que estão no ônibus estão em movimento. Em relação ao que está no ponto, vocês que estão no ônibus estão em movimento. Tá certo? Na outra aqui, no outro exemplo, o ônibus, o cara dá uma freada no ponto onde tem uma pessoa. Quando ele dá uma freada, os 2 passageiros do ônibus são deslocados. E aí, nesse momento, os passageiros do ônibus não estão parados, estão em movimentos. Tá certo? Então, a inércia significa que se um corpo estiver parado, a tendência dele é ficar parado. Se ele estiver em movimento, a tendência dele é ficar em movimento. Como esses 2 exemplos que foi passado aí. Aqui mostra mais um exemplo. O menino andando de skate. Tá certo? E ele topa numa pedra. E ele é jogado para frente. Quando ele é jogado para frente, ele está em movimento. Quando ele estava no skate, na primeira figura, ele não está em movimento. Mas quando ele topa na pedra, porque quem está em movimento é o skate dele. Quando ele topa na pedra, que ele é arremessado, aí sim ele é que está em movimento.
Então vocês estão já entendendo o sentido da inércia. Outra propriedade, impenetrabilidade. Essa é muito fácil, vocês vão entender. Nós temos um copo com água aí. Aí diz o seguinte, que é a propriedade no qual dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então, por exemplo, se você estiver sentado numa cadeira na escola, outra pessoa vai ficar no seu lugar? Não, ela pode ficar de lado, ela pode ficar sentado no seu colo, embaixo, mas no mesmo local, não. Então vamos pegar esse exemplo do copo. O copo está com água. Aí você encheu o copo com água. Se você for colocar mais água nesse copo, o que é que vai acontecer? Vai derramar. É o que você está vendo aqui nessa figura aqui do lado direito. Quando o copo estava com água, quando ele botou outro recipiente, o copo derramou. Por quê? Porque não tem mais espaço. Porque não tem como penetrar uma matéria na outra. O que é que ele diz aqui, ó? Propriedade na qual dois corpos não podem ocupar o mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. Ou seja, eles não vão ocupar o mesmo espaço. Tá certo? Apesar que existem estudos, que não é esse aí, viu gente? Em que uma molécula se junta com a outra. Que nós vamos explicar depois para vocês. Mas nesse caso aqui, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Tá certo? O que eu estava me referindo foi o seguinte, quando você mistura a água com açúcar, que você agita, porque na química o nome correto é agitar, não é mexer, o açúcar se dissolve. Então, porque as moléculas se unem uma com a outra. Mas não vai ocupar o mesmo espaço, ou seja, o açúcar não vai ocupar o espaço da água, nem a água vai ocupar o espaço do açúcar. Eles se uniram. Aí vocês estão vendo aí o exemplo da impenetrabilidade, que é um vaso com água. Essa experiência nós vamos fazer na sala de aula. E aí você vem com um copo e a água vai subir. Porque uma matéria não penetra na outra e a matéria também tem extensão, tem espaço, tem tamanho. Aí outra propriedade é compressibilidade. Vocês estão vendo um estojo de injeção. Representa a propriedade que a matéria tem de reduzir seu volume quando submetida a determinadas pressões. O que vocês estão observando aí? Você tapa o estojo, essa experiência nós vamos fazer na sala de aula, e você empurra a ampola do estojo. Vai chegar em um certo momento que ela não vai mais. Por quê? Porque dentro tem ar e você não consegue mais comprimir. Por quê? Porque o ar está ocupando um determinado espaço, não tem mais outro espaço. Outro exemplo seria se você encher uma câmara de ar de bicicleta, de moto, de carro. O ar vai encher. Você acha que se você prosseguir enchendo, o que vai acontecer? Vai explodir a câmara de ar, porque não tem mais espaço. Então é isso que ele está dizendo. Compressibilidade representa a propriedade que a matéria tem de reduzir seu volume. Outra propriedade aqui ainda mostrando a compressibilidade, é que ocorre em alguns postos de gasolina ou em locais que se trabalha com mecânica, em oficina de carro. Como é que ele faz para o carro subir? Aí vocês estão observando aí na figura, olha, em que tem um pivô de ferro, tem um óleo e tem umas válvulas de água. Quando ele abre a válvula de água, a água empurra o óleo empurra o pistão. E aí o carro sobe. Como é que faz para descer? Pega a válvula, abre para que a água retorne, e aí o óleo desce e o carro que estava em cima vai descer. Porque aí está mostrando que um corpo não ocupa o espaço do outro e não consegue comprimir a outra matéria. Então ele está dizendo o que aí?
Os gases são facilmente comprimidos, os líquidos são comprimidos até um certo ponto. No solo quase não se percebe a compressão, ou seja, comprimir é até certo ponto. Quando é gás é mais fácil, quando é líquido vai ser mais complicado um pouco, e sólido aí é que não vai conseguir, tá certo? Elasticidade representa a propriedade que a matéria possui de retornar ao seu volume inicial após cessar a causa. Então, você está com o estojo aí de injeção, essa experiência vamos fazer na sala. Quando você apertou a ampulazinha, a parte interna do estojo, que ele vai chegar em certo momento, você está tapando a extremidade. Quando você soltar, ele volta sozinho. Por quê? Porque o ar que está dentro, ele vai ter uma elasticidade. Aí é um exemplo. Outro exemplo é balhadeira, feita daquele material de borracha. A borracha, ela tem elasticidade. Então, quando o pessoal que usa balhadeira estica, é elasticidade, depois ela volta ao normal. Divisibilidade. Você pode dividir a matéria. O que é que diz aí? É a propriedade que a matéria possui de se reduzir a partículas extremamente pequenas. Então, se você quebrar aí o vidro, várias partículas do vidro vão ficar despedaçadas, aí são várias partes. A mesma coisa se você pegar 1 quilo de feijão, você pegar a farinha, o arroz, você vai dividir em várias partes. E isso significa o quê? É a propriedade de divisibilidade. Essa é importante para entender. Indestrutibilidade representa a propriedade na qual a matéria não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Vocês estão vendo um exemplo aí? Nós estamos num período... nós sabemos que em junho é o período dos festejos juninos. E aí você coloca a fogueira. Aquela madeira que foi queimada, ela desapareceu. Na verdade, se você for entender, ela foi transformada. Porque quando você queima a madeira vai se transformar no gás, no estado gasoso. Então é uma transformação. Inclusive essa definição, indestrutibilidade, que representa a propriedade na qual a matéria não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Vocês vão estudar no 2º grau a parte de Lavoisier, que ele diz isso, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quando você queimou a madeira da fogueira, na prática dá a impressão que ela foi destruída, mas na verdade ela foi transformada, porque se transformou em gás, na fumaça, e evaporou, que ela ficou leve. Vamos ver aqui. Porosidade representa a propriedade que a matéria possui de não ser compacta e sim descontínua. Então, vocês sabem muito bem que existe solo que quando a pessoa na roça vai limpar, ele é macio, ele é fino. Naquele ali a água penetra com facilidade, enquanto vai ter solo que vai estar duro. Então é isso que é a propriedade porosidade, em que tem solos que são compactos, que a água, o ar, vai ter dificuldade de penetrar, e outros vai ter uma facilidade maior que a água e o gás penetre. Porque se você não sabe, o ar penetra no solo. Entendeu? Vamos lá. E agora vamos para as propriedades específicas. Saímos das propriedades gerais. Propriedades específicas. As específicas são aquelas que permitem identificar uma determinada espécie de matéria. Elas são os seguintes: propriedades específicas. Propriedades físicas, como ponto de fusão
que eu já dei o exemplo anteriormente para vocês, que é quando você pega o gelo da geladeira e bota na mesa, ele vai se desmanchar, ou seja, ele vai se transformar do estado sólido para o líquido. Aí é uma fusão. Ou no ponto de ebulição, é outra propriedade física, como exemplo, é você botar água na chaleira. Vai ferver, vai subir uma fumacinha e ali é a água no estado gasoso. E a densidade é aquele exemplo que eu dei do gelo, que você coloca no refrigerante e ele não afunda. Lembrando que todas essas experiências eu irei realizar na sala de aula com vocês. Propriedades organolépticas é aquelas que têm odor, sabor, textura, sonoridade, brilho e cor. Odor é sentir cheiro. Ou bom ou ruim, sentir cheiro. Sabor, saborear comida. Se a comida é salgada, doce, amarga. Textura é a estrutura que você pode ver utilizando a sua visão. Se aquele recipiente, você está olhando para ele, você diz assim, não, aquele ali ele é liso. Olha, ali aquele piso é liso. Ou você tocando nele. É como uma pele da gente. Você olha para a pele de uma pessoa, aí tem uma pessoa que tem uma pele lisa, tem uma pessoa que tem muitas espinhas e a pele não está lisa. Ou seja, modificou a estrutura. Na verdade, a textura. Sonoridade é o som. Aí vocês entendem muito, que vocês curtem muito música. O brilho é... Lembre aí uma panela que você vai arear, sua mãe e tal, ela fica brilhando. E a cor. Então, existe a cor azul, amarela, a cor que vocês já estudaram. E as propriedades químicas, que são as reações químicas, que nós vamos estudar, tipo, por exemplo, um carro está pegando, tá lá abandonado e deu ferrugem. Olha, tem uma ferramenta ali guardada na minha casa, deu ferrugem. Por que deu ferrugem? Aí é uma reação química. E nós vamos ver todo esse processo, tá certo? Sobre as reações químicas, viu? Bom, as propriedades específicas ligadas às organolépticas são as propriedades que podem ser percebidas pelos órgãos dos sentidos, como eu falei aqui, a cor, o odor, o sabor, textura e brilho, e eles colocam aqui quem sente o quê. Vamos para a próxima parte, vocês vão ver isso. Bom, dessa aqui vocês estão vendo aqui o seguinte, olha. O olfato, na verdade o olfato é cheiro, é pelo nariz. Você vai sentir o cheiro. Nós temos células específicas para sentir esse cheiro. A visão, todo mundo já sabe que são os olhos. A audição, nas nossas orelhas. O tato é com a mão. E também você, com a visão, você pode também observar alguma coisa da textura. E o paladar com a boca, que na verdade quem vai fazer todo esse papel para saber o paladar é a língua. Aí nós estamos vendo aqui as cores, corresponde à propriedade que cada substância tem de possuir uma cor característica ou de ser incolor. Então esse exemplo todo aí que eu coloquei, elas têm cores, azul, verde. Aí uma pergunta, por exemplo, a água, que é uma substância química à base de H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Ela tem cor. Você vai dizer, não, eu vi num tanque a água amarela. Eu vi uma piscina água azul. Aí no caso da água, ela é incolor. No caso da camisa desses meninos aí, ela é verde. Mas a água é incolor. Aí você vai dizer, mas por que do tanque eu vi amarela? Por causa do barro. Mas por que eu vi a água da piscina azul? Por causa do azulejo. Mas a água, ela é incolor. O odor é você sentir o cheiro bom, como vocês estão vendo aí no exemplo. Cheiros ruins também.
representa a propriedade que algumas substâncias têm de serem odoríferas, isto é, possui cheiro ativo. E as nossas narinas têm células apropriadas para isso. Então você sente o cheiro da comida, você sente o cheiro de uma flor, você sente o cheiro do perfume, graças às células da nossa narina. Como também a gente sente cheiro ruim, tipo alguém que soltou uns gases, que no popular o povo fala, peidou. E aí você vai sentir, tá certo? Olha aí o exemplo, olha. Pessoal tudo participando de um bate-papo tal, e o rapaz solta ali, olha, os gases que na verdade, no popular, um peido daquele que atingiu todo mundo ficou ali, coitado. Só Deus sabe, né? E temos agora a propriedade sabor. Representa a propriedade que cada substância tem de possuir um sabor diferente. As substâncias que possuem sabor diferente, são chamadas de sápidas. As substâncias que possuem sabor são chamadas de sápidas. Tem substância que não tem sabor. Aí você vai dizer que é assápitas, porque esse A vai estar dizendo não. Lembrando que eu vou ampliar um pouquinho aqui. Deixa eu ampliar aqui, por favor, para vocês verem aqui um pouquinho. Isso, eu já ampliei um pouquinho aqui. A língua, ela tem várias aderências em que em um ponto da língua você vai sentir se aquele alimento é doce, se é ácido ou azedo, se é salgado, se é amargo. Cada região da língua eles vão sentir. Essa experiência, nós vamos fazer uma experiência na sala com vocês sobre isso, viu? Vai ser bastante interessante. Nós temos diferentes papilas gustativas na língua e algumas regiões são mais sensíveis do que outras. Mas elas não são divididas em seções perfeitas para doce e azedo. Em resumo, nós temos essa facilidade, graças à língua, de você botar uma comida na boca, você diz assim, essa comida não está doce, não. Tipo um picolé, você está chupando picolé, eita, picolé, não tem açúcar não. Ou uma comida bem salgada, você bota na boca, eita, quanto sal. Ou se você chupar limão, você diz, eita, como tá amargo. Mas tudo isso graças à língua, tá certo, gente? Nós vamos ficar por aqui e na próxima aula iremos continuar falando sobre esse assunto, os assuntos de química, tá bom? Um abraço a todos.